Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos toda semana o executivo C-Level do setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. E hoje o nosso tema é sobre sustentabilidade. Eu sou o Rodilson Silva Tugo, primeiramente. Eu estou recebendo aqui o meu grande amigo Fernando Beltrame, que é presidente da Ecaplan Consultoria em Sustentabilidade. O Fernando ele é mestre pela Faculdade de Saúde Pública USP, engenheiro também pela Unicamp, voluntário da ONG Rede Nossa São Paulo, é idealizador dos programas Frete Neutro e CO2 Neutro, onde já realizaram a compensação de carbono para mais de 2.000 empresas e também eventos. Sem mais, então, recebemos aqui no palco do GuiaCast Fernando Beltrame. Fernando, como sempre, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço da sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Obrigado, Rodilson. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante, ESG, neutralização de carbono, com vocês. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. O nosso tema hoje é para falar sobre frete neutro, neutralização das emissões de CO2 no seu e-commerce. A gente falando um pouquinho que a gente sabe, que aumentou bastante devido à pandemia, os fretes aumentaram, muitas empresas de e-commerce cresceram, o público em geral estão tendo cada vez mais novas exigências e isso se faz a necessidade de você cada vez oferecer entregas mais rápidas. Mas de que forma? E por isso é bastante importante falar desse tema. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre a sua trajetória profissional. Eu falei no início sobre sua formação, você se formou na USP, como a gente falou, mestre na Faculdade de Saúde Pública, engenheiro e assim por diante, Dentro da sua formação, eu gostaria que você pudesse falar até pra gente, um pouquinho, poucos anos você já se graduou, você já entrou, começou a trabalhar também na Centro e trabalhou com logística, já fez várias outras atividades. Como é que foi sendo isso profissional e principalmente como você se preparou para essa transição, de você se formar em engenharia, depois estar atuando com logística e agora toda essa parte fazendo todo o contexto de sustentabilidade com a Ecaplan? Então, a parte de logística, eu fiz engenharia de alimentos, depois eu falo assim, putz, Fernando, como é que você sai de engenharia de alimentos e vai para logística? O bacana de estudar numa universidade como a Unicamp, uma universidade pública, que quando você entra, você tem a oportunidade de trabalhar em diversas frentes, E uma coisa, quando você entra na faculdade, uma coisa que você sabe é que você não sabe o que você vai fazer. Então, diferente de um curso técnico, porque geralmente o curso técnico você é bem direcionado. Assertivo, direcionado. A faculdade como USP e Unicamp é muito mais abrangente, acaba te preparando um pouco melhor. E você pode fazer matérias, às vezes, até em outras faculdades. Então, como eu sabia que não tinha ideia ainda do que fazer, então minha estratégia foi fazer diversas coisas e ver o que eu não gosto e vou eliminando, sabe? Então, no início eu fiz 2 anos de iniciação científica com bolsa da FAPESP, foi bem bacana. E daí eu falei, putz, não, laboratório não é pra mim. E foi trabalhando em diversas outras empresas. E engraçado que algumas dessas acabam conectando com a gente 20 anos lá na frente. Então, lá eu fiz estágio no Centro de Tecnologia de Embalagens, trabalhei com embalagem está muito conectado com transporte, então eles faziam um teste de transporte. Depois de lá, eu trabalhei numa farmacêutica, Merck Sharp & Dohme. Depois fui para uma indústria de alimentos chamada Mars, onde trabalhava com outras iniciativas. Fiz intercâmbio pela faculdade, fui para a Austrália, morei lá 1 ano. E quando voltei, fui trabalhar também com a parte de planejamento de produção. E foi uma área que eu me identifiquei, fazer a parte de planejamento, estruturar. E daí já começa a entrar a parte de logística, você tem a parte de cálculo também. Então, na faculdade de engenharia de alimentos, você olha não só a parte de desenvolvimento de produtos, mas também toda essa parte de planejamento e distribuição. Saindo dela, que eu comecei a trabalhar na Accenture, onde trabalhei durante 5 anos, foram diversos planos de negócios, trabalhado com empresas, projetos, gestão, e daí depois, em 2008, saí da Accenture para abrir a Ecaplan.
E como é que foi essa transição? Até porque Kaplan, ela tem algo voltado para a sustentabilidade. Em 2008, então fica claro que muito pouco se falava, como hoje, né, naquela época de ESG, sustentabilidade, compensação. Hoje as empresas já têm uma visão totalmente diferente. A gente até falou na apresentação, compensação de CO2 para eventos. Eu acho que muito pouco tempo se fala sobre isso. E as empresas hoje, elas já estão, principalmente as empresas nômades digitais, já estão muito focadas nessa parte de sustentabilidade, diversidade, todo esse contexto. Como é que foi para você naquele momento pensar em trazer a Kaplan, uma consultoria de sustentabilidade, e fazer essa transição de engenheiro para uma empresa que foca exatamente nessa parte de compensação de CO2? Você tem razão aqui. Nesses últimos 2-3 anos, começou a se falar bastante sobre o tema ESG, neutralização de carbono. Mas desde a faculdade, quando eu visitei uma cooperativa de catadores, tive experiência de outras iniciativas de projetos sociais dentro da faculdade, a gente viu que com pouco, às vezes com alguns conhecimentos que você tem na indústria, porque se você está numa indústria farmacêutica ou de alimentos, o seu produto ele tem um valor agregado alto. Então você tem diversos controles, iniciativas. Quando você vai na operação a parte de resíduos ou projetos ambientais, não tem quase nada. Então foi aí que eu vi uma oportunidade, com o conhecimento que eu tenho, poder colaborar com essa parte. Então, a gente sempre busquei, mesmo antes na Accenture, eu busquei trabalhar com projetos ambientais e sociais. Mas naquela época, em 2008, essa área dentro da Accenture era mais desenvolvida na Inglaterra e em outros países. Então a gente falou, e era um tema que estavam falando sobre o protocolo de Kyoto, inventário de emissões de logística, desse impacto ambiental da logística. Eu falei, então acho que agora é o momento de surgir no mercado de crédito de carbono, uma área onde eu consigo colaborar com o meu conhecimento técnico e ajudar os projetos ambientais. Então em 2008 a gente lançou o primeiro programa de quantificação, redução e compensação de carbono, que é o Evento Neutro. Depois veio o CO2 Neutro e agora, nesses últimos 3 anos, a gente tomou uma iniciativa que é o frete neutro. Que legal. Acho que é bastante importante esse tema. Falando até um pouquinho da Kaplan, como a gente falou, a empresa que desenvolve e implementa estratégia, produtos e serviços que viabilizam a geração de valor através de práticas socioambientais e inovadoras. Você poderia falar um pouquinho exatamente, né, do que está envolvido, os produtos e serviços que a empresa oferece? Você falou frete neutro, CO2 neutro e assim por diante. Mostrar para a gente e principalmente como é que funciona essas etapas para as empresas, né, aquelas que querem, que ainda não são, mas que querem se tornar frete neutro, CO2 neutro e também receber aquele selo, né, que vocês dão, que eu acho que isso faz bastante diferença para as empresas também já serem reconhecidas, uma vez que o próprio consumidor já exige que essas empresas estejam agindo dessa forma e tenham programas que façam essa compensação. Legal. E aí são essas diversas iniciativas, né? Então, a Kaplan, a gente trabalha com soluções em sustentabilidade. Nós somos divididos em 5 grandes áreas. Uma que é a nossa plataforma Carbon Fair, onde a gente apoia projetos que têm crédito de carbono. Então, é nessa plataforma onde as empresas podem escolher diversos tipos de projetos que têm crédito de carbono para apoiar. E na Carbon Fair também, você que tem uma iniciativa ambiental, trabalha, por exemplo, com agricultura regenerativa, trabalha com o projeto de preservação florestal, você pode candidatar o seu projeto para obter crédito de carbono. Então, a plataforma Carbon Fair, de crédito de carbono, é uma iniciativa. Outra iniciativa são os selos de neutralização de carbono, onde a gente tem o selo frete neutro, que a gente vai conversar mais para frente, CO2 neutro para empresas, produtos e serviços, e o evento neutro. Uma terceira frente que a gente tem é a parte de consultoria estratégica, porque muitas empresas querem quantificar as suas emissões de carbono, desenvolver iniciativas para reduzir as suas emissões de carbono e também hoje fala-se muito da estratégia Net Zero. Essa é a terceira frente que a gente tem. Uma quarta frente é a parte de tecnologia. Então, as empresas buscam APIs, sistemas para integrar com o seu sistema. Então, já fazer a mensuração ali de maneira... Às vezes você tem o seu roteirizador, você tem o seu sistema que você mostra para o seu cliente e os seus indicadores, às vezes, é consumo de combustível, roteiro, onde está o seu veículo, e você consegue, com as nossas APIs, colocar outro indicador que é quanto de emissões eu estou gerando nesse trajeto com esse tipo de veículo. E ter uma opção também para o seu cliente compensar as emissões de carbono desse veículo. Essa era a minha dúvida, até porque ele consegue fazer através de API a medição. Exato. Mas a compensação tem que ser diretamente via Kaplan de qualquer forma, até porque é a Kaplan que tem os convênios, ou os projetos e os créditos que as pessoas têm que vir para poder fazer a compensação. Como funciona exatamente essa etapa? Quais são os projetos que vocês têm trabalhado? Tem feito bastante diferente? São projetos geralmente no Brasil ou é no exterior? Como que funciona? Se é mais direcionado para que seja no Brasil, acho que é bastante importante. Como que foi nessa etapa?
Então, só finalizando essa última área que a gente tem de gestão de resíduos, chamada Sou Resíduo Zero, onde a gente trabalha desde a não geração até a destinação correta de todos os resíduos. Então, tem diversas empresas que às vezes a gente trabalha a gestão correta dos seus resíduos como ponto focal para todos os tipos de resíduos, e o tema de logística reversa tem crescido bastante. Então, tem empresas que trabalham nessa parte de logística, a gente apoia na operação. Como que funciona a implementação de um frete neutro dentro de uma empresa? Então, ela é relativamente simples, depois a gente pode até falar do sistema de e-commerce também que funciona dessa forma. A empresa que nos contrata, uma empresa de tecnologia de logística, um operador ou um e-commerce, eles nos contratam. A gente tem essa API que conecta com o sistema deles. Então, agora a gente acabou de fechar com uma empresa de passagens de ônibus de Porto Alegre, chamada Ouro e Prata. Então, você conecta o seu sistema com a nossa API. Essa API são informações relativamente simples que você tem em todo o seu sistema, que é o tipo de veículo, quilometragem, ou CEP de origem e destino, peso da embalagem. Então, com essas informações, a nossa API já devolve para você as emissões de quilos, toneladas de CO2, e daí você tem esse indicador na sua plataforma. No final do mês, o que a gente faz? A gente mensura, consolida todos esses dados e fala para o seu cliente, nesse mês as suas emissões de carbono foram X toneladas de CO2, se você quiser compensar, custa X reais, e daí ele tem a opção de fazer isso ou não. Você não consegue fazer ainda essa medição em tempo real, por exemplo? O pessoal já está ali, por exemplo, se ele quiser compensar no decorrer do mês, não esperar até o final para fazer a medição total e depois fazer a compensação, mas se for algo semanalmente, algo gradativo que você consegue a cada dia do mês verificar como que está a minha pegada de CO2, aumentou, diminuiu em comparação ao mês anterior, o que é que eu estou fazendo de errado, como que eu possível melhorar, tomar ação específica para poder reduzir, né? Porque uma coisa é você medir e compensar, mas a partir do momento que você vai fazendo esse acompanhamento em tempo real, é você identificar maneiras de também reduzir. Existe essa possibilidade? Sim. Com o sistema, né, com a automação do sistema, com as APIs, você tem essa informação em tempo real. Então, se você está lá simulando o seu modal, qual tipo de veículo você vai utilizar, você consegue até comparar a questão de emissões. A gente sabe que no sistema logístico, e mesmo no sistema de prestação de serviços, hoje quem presta serviço está sendo bastante espremido pelos valores. Sim. As pessoas estão olhando os valores. Então, se você tem um modal que ele é 20% mais caro, o cara vai pelo mais barato. É difícil ele mudar só pela questão ambiental. Mas se você está trabalhando com alternativas com custo relativamente próximo e você consegue ver a emissão de carbono de um que é bem menor que o outro, você consegue dar mais esse indicador para ele escolher para um modal que impacte menos o meio ambiente. Então, a ideia é, com a integração da API, você ter essa informação, ou você pode também, no segundo momento, receber um certificado de compensação de carbono dessa operação. Isso tem se tornado cada vez mais realidade. A gente até falou no começo, né, que em bids, ultimamente, eu já fiz bid em empresas que eu trabalhei, em que isso já era um diferencial. Empresas que já faziam essa parte de compensação, mensuração, frete neutro, assim por diante, ou seja, vai se tornar cada vez mais comum você fazer um bid em que só empresas com frete neutro, com selo de frete neutro participe, que mostra que ela se preocupa, né, que faz toda a diferença dentro desse contexto. Uma vez você falou, Ecaplan, desde 2008, né? Faz bastante tempo, né? Eu gostaria que você pudesse falar até um pouquinho pra gente, né? Onde é que vocês ficam, quem que é o time da empresa, quem são aqueles que estão envolvido nesse crescimento da empresa que já vem aí como pioneira, né, nesse contexto de sustentabilidade desde 2008. E até agora, os 2 Cs da Ecaplan, né, as pessoas falam, o que significa Ecaplan? E a gente surgiu lá em 2008 com estudos de crédito de carbono. Então, os 2 Cs são de crédito de carbono, que em 2008 quase ninguém falava desse tema, parecia uma palavra X, né, e hoje fala-se bastante. Então, quando a gente começou lá em 2008, foi reflexo do protocolo de Kyoto, onde foi criado o mercado de crédito de carbono, onde as empresas estavam assumindo compromissos obrigatórios e voluntários de compensar suas emissões de carbono. Então, a Ecaplan surgiu nesse contexto. Hoje, nós somos em torno de 25 a 30 pessoas que trabalham dedicadas a essas 5 frentes que a gente tem. A gente tem um apoio hoje da USP, né, do CIETEC, Centro de Inovação e Empreendedorismo da USP. Nós ficamos baseados dentro da USP, mas muita gente trabalha de forma remota. Então, temos pessoas de Porto Alegre, pessoas de Curitiba, Natal, outras cidades também que nos apoiam nos nossos projetos ambientais. Fernando, dando continuidade, né? Frete neutro e a neutralização das emissões de CO2 no seu e-commerce. A gente sabe, né, que principalmente depois da pandemia, muito tem se falado dessas pautas de ESG, a gente até comentou. Todos os eventos que eu participo ou que a gente faz a produção do evento tem um tema de ESG. Eu até te mostrei um vídeo do nosso fórum Logitech falando exatamente sobre esse tema. Principalmente quando a gente fala de transporte de mercadorias, esse tema vem à tona cada vez mais, uma vez que no Brasil a gente sabe quase 70% de tudo que é transportado via rodoviário. E nesse contexto, muitos e-commerces, eles possuem ali o desejo de reduzir esse impacto ambiental, né, com certeza. E uma maneira de fazer isso, como a gente comentou, é através do programa Frete Neutro da Ecaplan. Você poderia explicar pra gente um pouco mais, né, sobre esse programa Frete Neutro? Qual que é o propósito dessa neutralização das emissões de CO2 que não pode ser evitadas, que a gente sabe que não tem como ser evitada na entrega?
Esse ponto que colocou no final é bem importante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, você vai ficar só neutralizando as emissões de carbono, e a gente coloca, não. O objetivo é você identificar formas de reduzir ao máximo suas emissões, o que você não consegue reduzir hoje no momento, você faz a compensação. Não tem muito o que fazer, tem que entregar o produto. Exato. Faz parte do cotidiano do e-commerce, a gente só precisa identificar maneiras de fazer essa compensação, até porque, a não ser que, o que você pode fazer? Eu estava no evento ontem, qual foi a pauta? Veículos elétricos, entrou numa pauta. Veículos a hidrogênio, também virou pauta, que a gente sabe que isso daí são muito mais, está crescendo bastante. Hoje em dia, você faz entrega de bike elétrica, você tem a Volts que está chegando aí, começou a fábrica em Manaus de moto elétrica, você tem veículos elétricos, eu já vi até a DHL, um post da DHL falando de aviões elétricos. Então é assim, as empresas estão fazendo o necessário para poder reduzir essa emissão, mas de qualquer forma a gente sabe, essas emissões, principalmente no Brasil, e como eu te falei, a grande maioria de tudo que é transportado é via transporte, não tem como você parar. Então a gente sabe que a gente vai precisar aí, no caso, não tem como evitar. É importante a gente identificar essa iniciativa do Feltro Neutro aí com vocês. E praticamente quase toda atividade de alguma forma impacta o meio ambiente. Uhum. Aqui a gente consumindo energia, a gente está impactando o meio ambiente de alguma forma. Então, no caso do e-commerce, né, a gente viu durante a pandemia, esse modelo de negócio cresceu muito. A gente fala, se você tinha um pet shop e você não abriu uma loja, você fechou. Teve esse movimento muito grande do e-commerce e da logística, desse impacto ambiental. O frete neutro é uma iniciativa que a gente tinha lançado já há uns 4 anos atrás, porém ele estava lá um pouco parado, porque o movimento de e-commerce ainda não estava tão forte, e de logística, né, esse tema, e a gente retomou ele na pandemia. O que a gente fala que é o frete neutro? O frete neutro é mais do que uma ação ambiental. É uma ferramenta de engajamento e educação das pessoas, porque a gente mostra para o cliente final o impacto ambiental das suas entregas, o projeto ambiental apoiado e o custo relativamente baixo, porque ele é transparente. Então a gente consegue mostrar o benefício ambiental. O frete neutro, qual que é o diferencial que a gente tem hoje de outras ferramentas? Além de ter a API e aplicativos que possibilitam a integração fácil com o sistema de qualquer empresa, isso falando não só de Brasil, mas internacionalmente, porque todo mundo usa as plataformas de marketplace, mas principalmente, por exemplo, se você está nos Estados Unidos e compra uma passagem aérea da American Airlines, ele te dá a opção de você compensar suas emissões de carbono, mas ele não te passa depois quanto emitiu mais ou menos a sua passagem, qual que é o projeto ambiental que você está apoiando, e com o frete neutro a gente tem esse diferencial. A gente gera para cada um dos pedidos, para cada entrega, um certificado online único com o nome da pessoa, quilômetros percorridos, emissões de CO2 daquela entrega e o projeto ambiental apoiado. Então a gente consegue dar transparência para todo esse processo também. Quais são os projetos, né, que faz parte do apoio da Icaplan? Até para a gente ter uma ideia, tem um projeto tal, tem esse. Vocês que direcionam o projeto que vai apoiar, ou eles recebem ali a informação e eles escolhem qual que eles gostariam de estar apoiando? Hoje, a gente trabalha com diversos projetos ambientais brasileiros certificados e auditados, que eles têm o incentivo financeiro do crédito de carbono. Depois a gente pode até falar um pouquinho como é gerado o crédito de carbono, mas na plataforma Carbon Fair, o nosso diferencial é trabalhar com diversos projetos. A gente não tem só um projeto de preservação florestal, tem diversos projetos. Por exemplo, no Sul a gente fez uma ação para a Scapini, empresa de logística, nos contratou para fazer inventário de emissões deles e uma ação de compensação. Eles falaram assim, a gente quer apoiar um projeto aqui próximo da gente que tenha toda a certificação de crédito de carbono. Então a gente buscou um projeto de energia renovável que era próximo deles e eles fizeram a compensação de carbono. A gente fez, por exemplo, a Terra Nova ou a Conecta Transportes, agora começando com a LZN Transportes. E daí para a Terra Nova a gente falou, a gente tem esses projetos, e falou assim, Fernando, eu quero apoiar um projeto da Amazônia de preservação florestal. A gente pegou outro projeto. Projeto do Cerrado. Então todos os biomas a gente tem opções de projetos para as empresas, se elas quiserem escolher, elas podem apoiar. Qual que é o fluxograma do programa, né, no caso? Até como que funciona cada etapa, né, a partir do momento que você vai fazendo a mensuração, identificando o projeto, apoiando o projeto e recebendo no final, Legal. Como a gente falou, o frete neutro. O frete neutro, a gente montou ele no modelo, que é um pouco desse histórico de aprendizado que a gente tem, não só de inovação, de crédito de carbono, mas também de implementar projetos, né? Então, o frete neutro ele é super escalável, de fácil acesso e implementação. Então a gente, com a API, então o e-commerce nos procura, a gente fala, e-commerce, a gente tem essa API, essa daqui é a chave, você conecta o seu sistema e já está integrado. Então em menos de uma semana a gente consegue fazer isso e a gente recebe as informações do e-commerce, passa as informações. Nesse processo comercial também, nessa primeira semana, a gente já disponibiliza o selo frete neutro, o nosso cliente ele já consegue aplicar esse selo nas suas matérias de comunicação e depois é só utilizar. Ele utiliza a ferramenta, no final do mês a gente passa para ele ou
ou ele, às vezes, em tempo real também, ele consegue saber quanto que ele emitiu de CO2 e quanto custa a compensação. Então, fluxo teve interesse, faz a integração, ações de comunicação e engajamento com seus clientes finais e todo mês a gente consegue fazer essa recorrência de calcular e compensar as emissões de carbono. Isso falando exatamente de benefícios, né? Até porque a gente comentou BIDs, a gente falou de CO2 neutro, quais são os principais benefícios que as empresas que possuem exatamente o selo CO2 neutro, certificado, né, da neutralização de carbono, que elas têm? Né? Até porque a gente já falou no começo, é um diferencial hoje já no mercado, né? Quais os principais, através do trabalho de vocês, benefícios que vocês têm identificado para essas empresas que possuem? Então, são vários benefícios e a gente deixa isso muito claro e transparente e ajuda também nessa parte de comunicação. Primeiro, nenhuma empresa, nenhuma pessoa é contra ações ambientais. Pelo contrário, hoje, cada vez mais os seus clientes, os seus colaboradores têm buscado realizar ações ambientais. Quando ele vê isso dentro da empresa, ele se identifica, ele fica mais engajado. Então, essa preocupação com o tema ambiental tem crescido cada vez mais. Outra é a questão dos investidores. Você tem falado nos seus eventos, nos seus podcasts sobre ESG, cada vez mais os investidores têm se preocupado e exigido ações ambientais. Teve uma pesquisa que a gente até coloca nas nossas apresentações da Ernst Young, que ela coloca que hoje 98% dos investidores avaliam pesquisas sobre indicadores não financeiros. É claro, o investidor ele vai olhar como é que está o fluxo de caixa, EBITDA, lucro líquido, mas ele vai olhar também como que a empresa está trabalhando a questão de diversidade, inclusão, sustentabilidade. Então, o segundo tema é esse de ESG. Um outro estudo que a McKinsey publicou sobre o tema de neutralização de carbono, antes mesmo da Conferência do Clima da ONU, que teve ano passado, onde teve recorde de empresas, a McKinsey falou que todas as empresas serão carbono zero. Claro, dependendo do seu setor, vai ser mais rápido, mais lento, mas todas serão carbono zero. Então, as empresas já conseguem se antecipar a essa tendência, se diferenciar no mercado. E, por último, por que elas buscam isso? Porque também elas conseguem engajar o seu cliente, envolver o seu cliente. Então, ela tendo um selo, ela consegue mostrar ao cliente. E um ponto importante também, o consumidor já dá uma prioridade hoje, atualmente, para empresas que se preocupam, né, com isso, com ESG, com o meio ambiente. Duas empresas iguais, né, a outra ela é carbono neutro, ela é frete neutro e assim por diante. O consumidor ele já identifica e prioriza as empresas que estão fazendo isso. Então, cada vez mais, aqueles que ainda não estão fazendo, se não fizer, vai ficar para trás. Por isso que é tão importante, né, desde já, através da Icaplan, que está aí desde 2008, as empresas identificarem como que elas podem fazer isso. Se até eventos a gente consegue compensar, se andar de avião a gente consegue compensar, tudo hoje a gente consegue compensar, imagina empresas de logística, empresas de e-commerce, o quanto eles também não poderiam já estar ajudando esses projetos. Sim, e você falou a questão do BID, né? Então, um movimento muito importante que tem acontecido hoje, diversas empresas têm trabalhado ações ambientais dentro das suas atividades, mas também elas começaram a engajar e às vezes até obrigar que os seus prestadores de serviço realizem também ações ambientais. Então, a gente tem sido procurado por algumas empresas de logística que eles participam de alguns editais e no edital eles já colocam como obrigatória a questão do cálculo das emissões de carbono e como diferencial a compensação dessas emissões de carbono. A gente também trabalha muito próximo dos nossos clientes, porque a gente sabe que tudo pode gerar algum custo, né? Você vai apoiar um projeto ambiental, então o que ele faz? A gente, junto com os nossos clientes, fazemos propostas onde ele coloca, cliente, para você fazer essa entrega, essa logística, a gente vai fazer ações de otimização, vai otimizar ao máximo a carga, o transporte, reduzir custo com combustível, emissões de CO2, e se você quiser compensar as outras emissões, você pode fazer essa ação. Então, a compensação de carbono ela pode estar dentro do custo da sua operação ou pode estar como opcional para o seu cliente final. Excelente. Então, pessoal, se vocês trabalham com empresas, se vocês fazem bids, coloquem isso como pauta, né, dentro dessa parte de bid. É muito importante já na sua RFI pegar informações e ter ali uma cláusula específica de como que eles fazem para compensar, primeiro para mensurar e depois compensar e posteriormente em todas as etapas de RFP, RFPQ apresentarem realmente esses resultados, porque isso faz bastante diferença e vai causar cada vez mais das empresas compensarem e apoiar esses projetos tão importantes que a gente já tem através da Icaplan. Tá bom? Dando continuidade, né, acho que é bastante importante que você possa falar para a gente, as empresas que tiverem interesse, né, em se tornarem frete neutro, como que funciona essa etapa mesmo para que elas possam estar entrando em contato com vocês, né, e começarem a fazer também esse processo. Como você falou, muito rápido, né? Então, se é mais rápido, é mais fácil ainda que as empresas já podem, né, dentro de um curto período de tempo, já estar mensurando e principalmente compensando e recebendo o selo, como a gente falou, faz todo o diferencial. Hoje a gente tem uma equipe especializada, né, não só vendedores, mas técnicos que conhecem sobre a ferramenta do frete neutro para poder atender os nossos clientes, potenciais clientes.
A gente é super ativo nas redes sociais, então tem o LinkedIn da Ecaplan, estamos no Instagram também da Ecaplan, temos Facebook, YouTube, também temos um canal onde compartilhamos diversos vídeos e experiências. O site da Ecaplan, né, ecaplan.com.br. Nesses canais eles podem nos procurar com dúvidas, quanto custa, quanto não custa, se custa ou como pode começar. Para você ter uma ideia, a gente tem clientes de e-commerce que você tem um custo inicial de implementação, então esse custo pode variar de R$400 até R$2.000, depende da complexidade da empresa, e o custo da compensação ser zero, ou a gente trabalha com 2 modelos de precificação. Um modelo onde o e-commerce ele compensa 100% das suas entregas, então ele fala assim, compra aqui na minha plataforma, ou contrata a minha logística, que a gente compensa as emissões de carbono para você. Esse é o modelo, e um segundo modelo onde ele é custo praticamente zero do lojista, que ele dá opção para o cliente final compensar as emissões de carbono da entrega. Como aquele que você falou, né, da empresa de aviação, né, que já aparece ali, se a pessoa quiser, ela adere ali o pagamento. A gente falou muito de e-commerce, falou de logística, mas, por exemplo, armazéns, que tem muita movimentação, que tem todo o handling, empresa de manufatura, que tem as máquinas ali rodando. Como que funciona para a indústria, quando elas querem também fazer esse processo de mensuração e compensação? Isso também é viável? Sim, o modelo ele não só é viável, como ele tem uma metodologia internacional para mensurar o impacto ambiental de empresas. Então ele até surgiu inicialmente para empresas e para países, cidades, municípios. Essa é a metodologia internacional que chama GHG Protocol, que é GHG, que é Greenhouse Gas, gases de efeito estufa. Então quando você faz a mensuração do seu impacto ambiental, não só você tira uma foto de como você impacta o meio ambiente, mas essas informações elas servem como base para você fazer qualquer planejamento de sustentabilidade, porque você consegue focar suas ações no que realmente impacta o meio ambiente e, além disso, você fazer um benchmark, você consegue comparar a sua operação interna. Então, por que será que um centro de distribuição ele está consumindo mais energia, emitindo mais CO2 do que um outro centro de distribuição? Então, internamente você consegue identificar isso dentro da sua operação e comparar com operações internacionais. Então, por que essa minha empresa aqui nacional emite muito menos CO2 do que outra? A gente fez, por exemplo, um inventário de emissões para uma empresa de telecom nacional. E quando você compara as emissões de carbono deles aqui com a operação deles na Europa, você vê que aqui é muito menor. Principalmente porque telefonia, eles consomem muita energia. E a nossa matriz é relativamente mais baixa, emite menos CO2 do que de outros países. Então, é para empresas, você pode fazer uma ação pontual para uma loja, para um supermercado, para um centro de distribuição, ou às vezes para toda a operação da empresa. E falando em cases de sucesso, eu acho que é bastante importante. Desde 2008, você falou, já vem trabalhando com isso, né? Qual que seria, não precisa falar, talvez, se não puder, o nome da empresa, mas quais que seria a empresa que vocês viram maior impacto nesse trabalho de começar a fazer a mensuração e a compensação de CO2 e principalmente apoiar esses tão importantes projetos que tem por trás, né, desses projetos? A gente teve algumas experiências com plataformas de e-commerce, produtores, então a gente tem às vezes produtores de café, ou de artesanato, ou de outras iniciativas. Isso foi muito bacana porque são empresas que buscam fazer ações ambientais em toda a cadeia do seu produto, e daí eles ficavam incomodados com a logística. Eles falavam assim, putz, Fernando, a gente tem aqui produção desse alimento aqui próximo, gerando renda, reduzindo o impacto ambiental, a embalagem também, a gente está trabalhando para reduzir o consumo de plástico, tudo, ou as embalagens que a gente gera, a gente incentiva a logística reversa, só que essa perna da entrega, o last mile, a entrega do produto, a gente não conseguia fazer, e trabalhar a neutralização de carbono para a gente é muito bacana. Então, eles valorizam bastante, divulgam bastante esse passo que eles têm dado. A gente também tem trabalhado com empresas de bancos. Então, às vezes, até um banco que você fala, pô, mas qual que é o impacto ambiental dele? Mas eles consomem, tem bastante a parte de consumo de energia, tem os data centers, consomem bastante, geram bastante emissões de CO2, claro, é diferente de uma empresa de indústria pesada, mas eles também têm o seu impacto ambiental. E nessas empresas, a gente consegue trabalhar uma estratégia de reduzir as emissões de carbono da sua operação e também de todos os seus eventos. Então, por exemplo, um dos nossos clientes é o BTG, onde a gente trabalha a compensação de carbono de todos os eventos. E as empresas de logística, isso é bacana, por quê? Às vezes a pessoa fala, mas fazer ação ambiental isso vai custar mais caro. O que a gente fala? Reduzir o impacto ambiental é você reduzir também seu custo. Então, se você na sua operação logística, você otimiza a sua logística, você gasta menos combustível, você emite CO2. Então, a parte de logística é um grande parceiro nosso também na disseminação dessas ações. Dando continuidade, Fernando, nossas perguntas finais, né, relacionadas a perspectivas futuras. A gente falou nos últimos 2 anos, as empresas estão se preocupando bastante com isso, mas aí que a planta aí desde 2008, perspectivas futuras da empresa, até voltado para o planejamento estratégico, crescimento, o que é que vocês almejam, como vocês estão se preparando para prover ainda mais
essa necessidade de compensação, medição de CO2 e principalmente frete neutro, CO2 neutro, eventos neutro e assim por diante. Sim, a nossa perspectiva de mercado a gente fala, eu falo com os meus amigos também, os nossos conselheiros, eles falam, putz, agora acho que chegou o momento, né? Porque quando a gente falava disso lá em 2008, a questão ambiental, ninguém falava, não, putz, mas isso daí... Não... Tinha um descrédito, né? Não, mas quem comprova? Então, a gente também, o brasileiro é muito assim, né? A gente quer ver para crer, né? Então, agora a gente tem um dos desafios globais, né? A questão ambiental. E isso depois a gente pode até falar um pouco, tá muito na missão, no que a gente busca, né? Então, a gente vê hoje cada vez mais estudos sobre a questão ambiental, o nosso impacto ambiental. A gente não precisa mais também ver estudos, a gente vê nos oceanos, vê nas cidades isso. Então, a nossa perspectiva é que a questão ambiental, a preocupação ambiental, a questão da desigualdade, ela vem crescendo cada vez mais. A gente já vê isso nos nossos números. Então, a gente vinha num crescente, né, desde 2008, mais porcentagens, crescendo o faturamento, projetos, ganhando mais nome no mercado, mas o que a gente teve nos últimos 2 anos, a gente mais do que dobrou a quantidade de inventários de emissões e neutralização de carbono de 2020 para 2021. E a gente espera de 2021 para 2022 esse mercado se aquecer ainda mais. Quando a gente fala hoje de crédito carbono, ainda é uma palavra um pouco difícil de você entender, porque tem algumas questões de como é que a empresa obtém crédito de carbono, mas diversas pessoas já ouviram falar sobre crédito de carbono. Então, nossa perspectiva para esse ano é seguir com a mesma crescência que a gente teve ano passado, que cresceu de 2020 para 2021, a gente mais que dobrou. A gente espera também de 2022 para 2023, a gente também dobrar a questão de inventários de emissões e neutralização de carbono. Excelente. Para finalizar, até que a gente falou bem no início, né, falando da parte de eventos, né, a gente sabe que as empresas também de eventos geram toda essa parte, né, geram todo o contexto ali voltado para fazer uma gestão sustentável do evento, porque eles também têm impacto no meio ambiente, através de deslocamento de pessoas, toda a parte logística, toda a parte de energia, resíduos gerados também é importante, geradores de consumo, aqueles geradores, né, que também fica lá à disposição. No caso de eventos, como é que é feito o inventário ali, como é que foi feita essa medição para compensação de CO2, né, uma vez que o objetivo também é reduzir, né, os impactos potencialmente negativos de eventos, que a gente sabe que agora, né, principalmente nesse segundo semestre, vai aumentar exponencialmente. É importante as empresas se prepararem para medir e também compensar. O evento é uma iniciativa muito importante porque é onde a empresa chama os seus clientes, onde ela expõe um produto, onde ela expõe a sua marca. Então é um momento muito importante porque ninguém quer estar com a sua marca associada a um evento que prejudica o meio ambiente ou que não faz a coleta seletiva ou que não se preocupa com isso. Hoje em dia, a gente fala até menos é mais, né? Antigamente às vezes as empresas ostentavam algumas coisas nos eventos. Hoje, se você ostentar, o pessoal já começa a olhar com outra cara, putz, mas precisa disso? Para que esse monte de materiais, né? Então, um evento é um momento muito estratégico para a empresa e ninguém quer estar associado a um evento que não se preocupa com a questão ambiental. Então, as nossas ações ambientais estão muito alinhadas a isso e todo evento de alguma forma impacta o meio ambiente, principalmente com a parte de logística, né? Então você tem o deslocamento das pessoas, a queima de combustível, você tem os caminhões também que levam os estandes, então você tem as feiras, quando você vai numa montagem de uma feira, você tem um movimento muito grande de pessoas se deslocando. E a gente fala que pela atividade dele, o evento é uma atividade que o impacto ambiental é relativamente alto, porque você tem toda uma mobilização, às vezes você tem mais dias de montagem do que dia de evento. Sim, né? eu fui na APA Show agora que tá rolando, acho que hoje é o último dia. Lá eles têm, se eu não me engano, 6 pavilhões, assim, azul, amarelo, branco, tudo cheio de stand, tudo lotado, né? Então você vê o que aquilo movimenta, inclusive na região, né? Porque vem o deslocamento de pessoas do Brasil inteiro para lá, né? E assim, você vê ônibus e ônibus chegando, então você vê que existe uma logística, né, muito grande nisso e com certeza isso impacta o meio ambiente. É importante medir e compensar. Isso, então né, a nossa operação se divide em 2 momentos. Um primeiro momento é identificar a forma de redução, por exemplo, a gente faz feiras de empreendedor do Sebrae, então eles trabalham com as caravanas, outras iniciativas, então o que é possível fazer para reduzir, e nesse momento a gente consegue, realizando o evento, a gente quantifica o impacto ambiental do evento. Qual que é o impacto ambiental? Está relacionado à queima de combustível do deslocamento, você tem os staff, você tem os palestrantes, você tem o público, você tem o consumo de energia, então igual a gente falou, o governo para gerar energia para a gente, de alguma forma ele teve que ligar uma termoelétrica, a gente não é 100% renovável. Você tem a questão de gerador, então você tem os geradores que queimam diesel, você tem os resíduos gerados que vão para um aterro que gera metano, então a gente calcula todo esse impacto ambiental em toneladas de CO2. Então, o bacana é que essa unidade de medida nova, que é o quilo ou tonelada de CO2, ela consegue unir todas as outras unidades de medida, que é litro de diesel, quilowatt-hora em tonelada de CO2. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a ação de compensação de carbono. E a gente faz a compensação de carbono comprando
Crédito de carbono. O que é crédito de carbono? Cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 que um projeto ambiental ou absorveu ou deixou de emitir. Quais são os projetos que a gente apoia? São projetos de preservação florestal que você consegue comprovar que você evitou o desmatamento, evitou a emissão dessas emissões. Projeto de energia renovável são projetos como de uma cerâmica, que antes queimava madeira e hoje queimam casca de arroz, casca de coco ou bambu. Então são biomassas que são renováveis. Projetos de parques eólicos, pequenas centrais hidrelétricas, são projetos que eles geram crédito de carbono pela sua ação ambiental. Compramos crédito de carbono. Se o seu evento emitiu 5 toneladas de CO2, compramos sim o crédito de carbono e fazemos essa compensação. Excelente. Acho que é aquilo que a gente sabe, né? Eventos aí, se vocês trabalham com evento, pessoal, é importante contar com a Ecaplan também para fazer todo esse trabalho, sabendo que o evento ele vai gerar muito impacto ambiental e a Ecaplan pode fazer essa mensuração, compensação, identificar esse projeto que vocês querem apoiar, que pode ser um projeto até próximo da sua região ou qualquer outro que eles têm no portfólio. Então é bastante importante você estar se preparando para receber o selo frete neutro para eventos, evento neutro, né, e todo o contexto que a gente falou associado à sustentabilidade. Fernando, essa foi minha última pergunta, né? A gente está chegando ao final aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar vindo aqui gravar com a gente, contar um pouquinho da sua história e da história da Ecaplan. Para finalizar, eu gostaria que você pudesse deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais para a gente. Legal. Primeiro, obrigado pela audiência, né, e pela oportunidade. A Ecaplan está nas redes sociais, né? Temos o nosso site, ecaplan.com.br. Estamos no LinkedIn também, Ecaplan Sustentabilidade. Instagram, Facebook. Eu também fico à disposição, né, no Instagram, Fernando A. Beltrame. Sempre as pessoas me perguntam, tiram dúvidas, eu fico à disposição. E agradecer vocês também que se interessam por esse tema. O que a gente fala, né? A gente pegou o planeta de uma forma e nosso momento aqui é passageiro, que a gente vê mais as pessoas se preocupando que legado que você vai deixar para o seu filho, né? Você não pode deixar para as próximas gerações, a gente não pode receber ele num formato, né? A gente fala, antigamente você não encontrava plástico, você não encontrava, se alimentava muito melhor, e hoje não dá para a gente entregar ele, fazer essa passagem com ele de uma forma pior. A gente tem que fazer o possível que está em nossas mãos. Quando era criança, meu pai falava, vocês são a geração do futuro. E daí a gente vê, nossa geração, agora, tá piorando, né? A gente às vezes tá vendo mais corrupção, mais impacto ambiental, e não dá pra gente jogar nas próximas gerações e falar assim, filho, agora você é a geração do futuro. A gente tem que fazer o que é possível, que tá nas nossas mãos. E acho que esse é o dia a dia que a gente faz na Ecaplan. Muito bem, o GuiaCast teve a honra de receber Fernando Beltrame, presidente da Ecaplan Consultoria em Sustentabilidade, onde falamos sobre o tema, o frete neutro e a neutralização das emissões de CO2 no seu e-commerce, nos seus eventos, na sua frota, através da logística e todo o contexto muito importante. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. Se possível, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn, é só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou o Rodilson Silva, o Tuco, com Fernando Beltrame, que te envia um GuiaCast abraço. A todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.